quarto de 12 da madrugada, 7 de novembro de 2025. Enquanto a maior parte da Ucrânia ainda dormia, o céu acima do país se transformou em um cenário de puro caos. Em menos de meia hora, a Rússia despejou 45 mísseis de cruzeiro K-35 e 120 drones Shahed. Um ataque que custou mais de 200 milhões de dólares e tinha como alvo 3 cidades densamente povoadas: Kiev, Pava e Dnipropetrovsk, juntas lar de quase 6 milhões de pessoas. Moscou batizou o ataque de Operação Ataque de Inverno, como se anunciasse o início de algo muito maior. Já a Ucrânia classificou tudo como um golpe calculado, uma tentativa de mostrar poder enquanto mergulhava bairros inteiros em escuridão absoluta. Mas será que essa ofensiva russa realmente pegou Kiev desprevenida? Nas camadas subterrâneas da capital, longe dos olhos do público, um silêncio denso foi substituído por decisões rápidas. A Operação Spiral Gate tinha começado. 30 caças F-16, modernizados, equipados com radares APG-68 e mísseis AIM-20 EMA, levantaram voo. Era um pacote de ataque avaliado em apenas 4 milhões de dólares, quase simbólico perto do investimento russo, mas com um objetivo ousado o suficiente para desafiar qualquer lógica militar. A missão ganhou ainda o apoio de 35 militares norte-americanos e o uso de UAVs Q-22, enviados como iscas para confundir os sensores inimigos. O alvo? Nada menos que um complexo de energia nuclear de 1,2 bilhão de dólares, guardado por um escudo de defesa composto pelo sistema S-400 Panzer e por uma rede aérea russa estimada em impressionantes 500 bilhões. E aí surge a pergunta que não quer calar: seriam apenas 30 caças capazes de atravessar a tão temida muralha de aço de Moscou? Ou seriam destruídos antes mesmo de chegarem perto? Antes de continuarmos essa história, que está prestes a ficar ainda mais intensa, inscreva-se no canal para acompanhar cada capítulo dessas operações, que estão mudando o rumo do conflito. Agora respire fundo. O que vem a seguir desafia tudo o que você imagina sobre guerra moderna. 7 de novembro de 2025, 4h12 da manhã. Kiev dormia sob um véu frio e quase sobrenatural, uma daquelas noites em que até o vento parece hesitar. As ruas estavam vazias, os prédios silenciosos e a cidade inteira parecia conter a respiração. Foi então que o primeiro uivo cortou o céu. As sirenes explodiram como um coração que acorda no susto. Em poucos segundos, a capital inteira entendeu. Algo terrível havia começado. Da fronteira oriental, um enxame metálico emergiu da escuridão. Entre 45 e 35 mísseis de cruzeiro iranianos acompanhados por 120 drones suicidas Shahed cruzaram o firmamento como lâminas incandescentes. A operação ofensiva de inverno havia sido desencadeada, e seu impacto caiu sobre Kiev, Pava e Dnipropetrovsk com uma fúria que não se via desde os primeiros dias da invasão. O ataque não era apenas destrutivo, era calculado para desmontar a alma de uma cidade ainda acordando do pesadelo da noite anterior. Em poucos minutos, radares foram inundados, bases aéreas mergulharam em alerta máximo e o caos tomou forma como se um punho invisível apertasse cada canto do país. "Ativem todos os sistemas de defesa", gritou o comandante, sua voz cortando a tensão como uma lâmina. 30 segundos depois, o céu foi riscado por rajadas de luz. Baterias de S-300 e HIMARS romperam a madrugada com colunas brilhantes, enquanto 36 mísseis interceptores subiam como flechas elétricas em direção ao enxame inimigo. 9 foram derrubados, mas 9 não eram suficientes. O resto passou, e quando passaram, veio o inferno. Às 4h21, o distrito de Obalon tremeu. Um prédio de 12 andares colapsou em apenas 19 segundos.
um tempo tão curto que nem o susto teve chance de se completar. O concreto desabou sobre 87 moradores, enquanto o fogo consumia cada pedaço de silêncio. A explosão seguinte atingiu uma escola. Apenas mochilas infantis permaneceram, caídas sobre a neve branca como pequenos monumentos ao que não deveria ter acontecido. Poucos quarteirões dali, uma maternidade mergulhou na escuridão. O gerador falhou. O cheiro de fumaça tomou os corredores. Enfermeiras seguraram 11 recém-nascidos contra o peito, caminhando às cegas, guiadas apenas pelo brilho de celulares tremendo em suas mãos. Naquela madrugada, enquanto o gelo cobria os telhados, o país se partia. Números começaram a preencher relatórios com a frieza de um bisturi. 38 mortos, 51 feridos, 9.000 desabrigados, 620 prédios residenciais atingidos. 420 milhões em danos em apenas 6 horas. Mas os números nunca contam tudo. Kiev mergulhou em trevas. A rede elétrica colapsou em 45%. 1,2 milhão de pessoas ficaram sem luz, sem aquecimento, sem água quente. Em Pava, a temperatura caiu para 9 Celsius e famílias inteiras aguardaram horas em filas improvisadas para conseguir um copo de água fervente de reservatórios de emergência. Nos hospitais, o horror ganhava contornos ainda mais afiados. Salas de cirurgia funcionavam com geradores instáveis que tinham apenas 12 horas de combustível. Médicos operavam à luz de lanternas, lutando contra o tempo em todos os sentidos imagináveis. À medida que o amanhecer surgia, lento e cinzento, veio a confirmação que congelou ainda mais o sangue ucraniano. Uma das principais instalações de energia do país havia sido destruída. Não era apenas destruição, era um aviso, um recado. Uma tentativa de dobrar uma nação pelo frio. Mas em Kiev, nas entranhas de um bunker subterrâneo, o que nasceu não foi medo, foi fúria. Moscou chamou aquilo de Operação Ofensiva de Inverno. Kiev chamou de crime na neve. E quando a fumaça ainda pairava sobre os telhados, o presidente Vladimir Zelensky entrou no centro de comando enterrado 18 metros abaixo do solo. O ar pesava, como se o próprio bunker estivesse segurando lágrimas que não ousavam cair. Ao redor dele, generais, ministros, engenheiros e analistas apresentavam números que sangravam. Os mísseis, os drones, o custo dos danos, o inverno sem luz. 1,2 milhão de pessoas sem energia. Uma rede elétrica devastada. Zelensky ouviu tudo em silêncio e então disse, com uma voz baixa que parecia feita de gelo: "Se eles querem nos congelar, faremos com que sintam o frio também." Assim nasceu a Operação Spiral Gate, não por vingança, mas por dissuasão, por equilíbrio. O alvo era ousado, quase inimaginável: a usina nuclear de Kenan, a 200 km de Moscou, peça vital do império energético russo. Um golpe contra ela seria como rasgar um mapa pela metade. O plano era arriscado, caro e brutal, mas não impossível. A Força Aérea Ucraniana apresentou suas asas. 30 caças F-16 Fighting Falcon, cada um modernizado e equipado com radares potentes, capazes de detectar ameaças a 180 km, armados com mísseis Abrams, que atingiam Mach 4, escoltados por 35 drones UGEL-2, usados como isca, como sombras baratas capazes de enganar titãs. Do outro lado, os gigantes, o S-400 Triumph, avaliado em US 800 milhões. As baterias Pantsir S-1, a fortaleza aérea mais temida da Rússia. Zelensky respirou fundo, e quando deu a ordem, a frase ecoou como um trovão subterrâneo: "Que eles saibam que Moscou não é intocável." 8 de novembro, 3h58 da manhã.
A fronteira ucraniana estava tão silenciosa que parecia estar à espera de algo sobrenatural. Então, como fantasmas despertando, 30 F-16 emergiram na pista congelada de Myhorod. Os motores rugiram, um som que parecia desafiar o próprio vento. A Operação Spiral Gate havia deixado o papel. Às 4h27, o primeiro UAV UGV-22 violou o espaço aéreo russo. Em 90 segundos, todo o oeste da Rússia estava em alerta. Baterias Pantsir miraram no pequeno drone barato, sem perceber que estavam olhando na direção errada. 5 mísseis de os 1 milhão foram lançados contra um alvo de os 100 mil de mil. Os operadores ucranianos viram as telas brilharem. Eles morderam a isca, murmurou um deles. E ali, naquele momento, a armadilha se fechou. Enquanto a defesa russa queimava fortunas tentando derrubar um fantasma digital, o verdadeiro ataque rasgava o céu abaixo dos radares, onde o silêncio era tão afiado quanto a precisão. Às 4h07 da manhã, o impossível aconteceu. 12 interceptores decolaram para tentar salvar a usina nuclear de Kenan. Eles destruíram 11 ameaças, mas 9 escaparam. 9 foram suficientes para reescrever o manual inteiro da guerra moderna. 3 atingiram o complexo do reator, explodindo no coração da sala dos geradores. O fogo subiu como um grito. 5 mísseis miraram nas torres de resfriamento e nas turbinas, derrubando 400 toneladas de aço. O último cortou a subestação principal, apagando 4 gigawatts da rede de Moscou. A capital ficou às escuras por 14 minutos. A noite mais longa daquela década. Janelas se estilhaçaram. Pontes tremeram. Hospitais entraram em colapso. 2.312 chamadas de emergência inundaram a cidade em 20 minutos. A usina ardia. E o orgulho russo ardia junto. Às 4h25, os F-16 cruzaram de volta à fronteira ucraniana. Às 4h26, o comando recebeu a mensagem criptografada: alvos neutralizados. Em menos de uma hora, de 4 milhões em munições haviam destruído 1,2 bilhão em infraestrutura russa. A muralha de Moscou havia sido atravessada. O mundo sentiu a mudança. A Rússia acordou com um cheiro de cinzas. A OTAN se reuniu em emergência. Wall Street tremeu. As bolsas derreteram. E a Ucrânia respirou. Respirou porque, pela primeira vez desde 2022, havia um fio de esperança no ar congelado. Um sentimento tímido, mas verdadeiro, o terror tinha limite. Se esse relato te prendeu até aqui, deixe o seu like. Isso ajuda mais pessoas a acompanharem essa história impressionante que está se desenrolando diante dos nossos olhos. A Operação Spiral Gate não foi apenas uma resposta militar. Foi uma mensagem escrita no céu. A guerra mudou para sempre. Quando o ataque finalmente cessou, o que restou não foi apenas o registro frio dos números, mas um silêncio pesado que atravessou fronteiras. 2 bilhões de dólares em ativos russos destruídos. Uma rede de defesa de 500 bilhões exposta como um castelo de areia. E uma nação inteira, com mais de 140 milhões de habitantes, paralisada por mais de 48 horas. Tempo suficiente para fazer o mundo perceber que até os gigantes tropeçam. Para economistas, aquilo se tornaria o ataque mais eficiente em custo da guerra moderna. Para analistas, o dia em que a ideia de dissuasão foi reescrita. Mas para quem viveu cada minuto, para quem ouviu a respiração acelerada no abrigo, ouviu a luz falhar pela terceira vez, na mesma madrugada, nada disso tinha glamour estratégico. Era apenas sobrevivência. Quando o amanhecer finalmente alcançou o bunker de comando, Zelensky ergueu-se diante do país com uma firmeza quase inexplicável, como se carregasse em si a força de milhões. Sua voz ecoou pelas paredes de concreto e, em instantes, estaria ecoando pelo planeta. Eles tentaram congelar nossa nação. Em vez disso, despertaram-na.
A frase correu de capital em capital, repetida em transmissões oficiais, corredores militares, conversas tensas e até em reuniões que jamais admitiriam o impacto daquelas palavras. Porque o que havia acontecido ali não era apenas destruição, era transformação. O chamado incêndio de inverno mostrou ao mundo algo que muitos insistiam em ignorar: que tecnologia, coragem e precisão podem atravessar as fortalezas mais caras, que riqueza não garante visão, que arrogância não é defesa, e que quando o medo já não basta para controlar um povo, até a menor faísca acesa, no inverno mais profundo, pode se tornar o fogo que redesenha o futuro. E à medida que o país se levantava das 48 horas de escuridão, uma sensação inesperada tomou conta de quem observava de longe, a de que algo havia mudado para sempre. Como se o mundo tivesse testemunhado não apenas um ataque, mas o despertar de uma nova era. Uma era em que pequenos gestos, quando guiados por propósito, são capazes de virar a mesa contra forças aparentemente inabaláveis. É nesse ponto que esta história chega ao seu fechamento. Não um fim, mas um limite tênue entre o que já entendemos e o que ainda está por vir. Porque se essa revelação te deixou inquieto, se te fez enxergar o conflito com novos olhos, então você precisa continuar essa jornada. E se esse episódio já pareceu surpreendente, espere até ver o próximo. Ele está te esperando aqui no canal, pronto para mostrar o que acontece quando um simples movimento altera todo o tabuleiro.